Raízes de Resistência. É um documentário que mergulha na história de Dona Morena, fundadora da Associação do Bairro da Vila Nova, em Imperatriz, Maranhão. A narrativa revela sua jornada incansável na luta contra o racismo ambiental, uma forma invisível de desigualdade que afeta comunidades periféricas e negras. Através de entrevistas, registros históricos e depoimentos emocionantes, o filme traça o impacto das políticas públicas excludentes e da falta de saneamento, serviços essenciais e espaços verdes na Vila Nova. Sou Conceição Medeiros Formiga, nasci em 1946, vou completar 78 anos. Sou professora, formada em letras, né, na faculdade, sou aluna da primeira turma da UEMA. Olha, Dona Morena é uma mulher muito feliz, alegre, trabalhadora, dinâmica, né? Quando eu a conheci, porque eu moro aqui no centro e ela lá na Vila Nova, foi na luta sobre a organização das mulheres. A gente sabe que quando ela chegou lá, né, ela buscou logo partilhar, porque o prefeito, na época, o prefeito fez a doação de alguns terrenos, né, e ela logo dividiu com algumas pessoas. Ela não ficou com um terreno grande, não, mas ela já dividiu com algumas amigas e começaram a construir a sua cidade. Então, sempre foi dessa forma que eu vejo a Dona Morena como uma mulher que partilha, uma mulher solidária, né? E queria que as mulheres também crescessem. Transformar, né, a associação numa semente, né, que produziu uma escola. E você sabe o bem que uma escola faz, né? Quantas crianças que às vezes gostariam de ter uma sala de aula e não tem. E a Dona Morena conseguiu, na simplicidade, né? Ou se não for tão grande coisa, mas era e tirava as crianças daquele, vamos dizer, que podia sair para um lugar que educasse. Então, eu acho que foi uma conquista. Da hoje tem umas cadeiras aí do tempo dela, ainda, nunca tiraram essas cadeiras, tá aí, levaram o livro, o povo entrar, levaram o livro, levaram tudo, né? Aí foi, né? Tá do jeito que tá. Eu me lembro bem das lutas que os moradores tinham em relação à questão de água, né, no bairro, a questão de, não era nem asfalto naquele tempo, era mesmo pissarra, era coisas assim que a cidade precisava ter. Então, ela estava sempre na luta sobre esses benefícios que uma cidade precisa ter. Meu nome é Isaura Lima, sou professora de Geografia, sou formada também em licenciatura de Pedagogia e Sociologia, sou mestranda em Educação Digital, ou as TICs da Educação, tenho conhecimento no que diz respeito às questões socioambientais, sustentabilidade e estou aqui à disposição. Racismo ambiental, no que diz respeito à questão de globalização, eu defino como uma situação que precisa ser resolvida, porque nós estamos falando de degradação ambiental, estamos falando também de situação de pobreza, de fome, de miséria, de esgoto a céu aberto, estamos falando de queimadas, estamos falando de locais insalubres, os quais alguns grupos de população estão submetidos. Então, a gente precisa sim combater esta situação o mais breve possível. Eu me chamo Julimar Carlos, sou professor aqui do SECAF desde 2010. Tenho 43 anos. Cada liderança ela tem aquela sua característica, né? Então, Dona Morena, por exemplo, foi pioneira. Provavelmente outras pessoas, outras líderes que surgirem, não vão ter a mesma característica dela, até porque a época é diferente.
mas eu vejo como de fundamental importância a gente ter lideranças hoje que defendam a causa comunitária, que defendam a bandeira, certo, da discriminação racial e todas as outras pautas. Eu acho que hoje, para você fazer uma liderança, para você criar desde cedo aquela consciência nas pessoas de que é importante ter esse papel, está cada vez mais difícil, entendeu? Então eu vejo como de fundamental importância a gente ter lideranças, não só encontrar, mas também criar essas lideranças, encontrar. Eu lembro que quando minha mãe ia para as reuniões, aí meu pai trabalhava viajando, né? E aí não tinha com quem minha mãe deixar eu e minha irmã em casa. E aí ela me trazia para assistir às reuniões. E aí eu sempre via aquela mulher, né? Aquela mulher discursando, ela dando as suas ideias. Eu lembro que eu sentava na frente aqui, e aí ela ia colocar as propostas dela para a comunidade, as ideias que eles tinham como do que seria bom para toda a comunidade do bairro. E aí era esse o contato que eu tinha com ela. Eu, uma criança de 6, 7 anos, 8 anos por aí, e aí eu vendo aquela mulher determinada, aquela mulher com garra, com fibra, ela discursava bastante e as pessoas respeitavam muito ela. Ela realmente tinha assim um espírito de liderança muito grande. E aí a minha mãe, ela respeitava muito também, né, a liderança da Dona Morena. Que uma pessoa num bairro tem um local e por que alguém de repente quer dar um nome para aquela pessoa? Parece que a prova maior que Dona Morena realmente foi uma grande mulher, foi uma mulher corajosa, batalhadora, que quis o bem do seu bairro, foi o reconhecimento através da construção da praça. E graças a Deus, né, já tinha passado um tempo, eu conversei com o prefeito, né, e eu disse, doutor, um lugar daquele ali, que chama Praça Calango, podia mudar para Dona Morena. E ele disse, faça a lei, que eu era vereadora na época, e que eu dou um jeito para construir. Raimundo Oliveira Lima, mais conhecida como Dona Morena, nasceu em Codó no dia 11 de junho de 1937 e faleceu aos 66 anos no dia 7 de dezembro de 2003. Na década de 80, conseguiu um terreno dado pelo prefeito e repartiu entre vizinhos e amigos. Ela se tornou a fundadora da Associação do Bairro Vila Nova. Dona Morena, uma mulher visionária e guerreira, deixou um legado inestimável no bairro Vila Nova como fundadora da Associação do Bairro. Ela lutou incansavelmente contra o racismo ambiental. Seu legado inspira gerações a continuar a luta pela justiça ambiental e social. Dona Morena, sua memória é uma chama que continua a iluminar nosso caminho.